Esse vídeo é para você que quer começar no mercado financeiro de qualquer tipo. Criptomoedas, ações, operações binárias. Vem comigo que eu vou te mostrar nesse vídeo 5 passos para você aprender análise gráfica. Fala ninjas, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o Caio e eu espero que estejam todos bem. Antes de começar o vídeo, quero pedir para vocês aí se inscreverem no canal, tá? Ativa o sino e deixa aquele like que assim o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo. E ele vai te trazer cada vez mais vídeos sobre o assunto. Beleza? Vamos lá então. Bom pessoal, para vocês que querem aí começar no mercado financeiro, é muito importante que vocês escolham primeiro o tipo de gráfico. Tá? O gráfico que é mais utilizado pelos traders, que é mais utilizado por todas as plataformas, é o gráfico de candlesticks ou velas. Tá? É esse gráfico que eu estou mostrando para vocês aqui. Ele consiste em velas, tá certo? Nessas barras aqui que a gente chama de vela, onde tem o corpo e tem um pavio. Tá? A gente sempre vê nos gráficos velas verdes e vermelhas. Tá? Onde as verdes representam velas de compra ou velas de alta e as velas vermelhas representam velas de baixa ou velas de venda. Tá? Se vocês observarem aqui, a diferença que existe de uma vela para outra é que a vela verde, que no caso é a vela de compra, e vela de alta, a abertura dela é na parte de baixo e o fechamento dela é na parte de cima. Tá? E o contrário acontece com a vela vermelha, que é a vela de baixa. A abertura em cima e o fechamento dela embaixo. Tá? Quando eu falo aqui de abertura, eu estou falando da abertura do preço. Tá, pessoal? Então aqui o preço ele abre aqui embaixo e fecha aqui em cima no caso da vela verde. Vocês vão encontrar alguns livros aí também em algumas plataformas onde a vela de compra ela pode ser branca e a vela de venda preta. Tá certo? Normalmente é verde e vermelho, mas dependendo do livro que você pegar vai estar branca e preta, certo? Aqui a gente tem um preço máximo e um preço mínimo, que foi preços que essas duas velas aqui atingiram, tá certo? Então, pensem assim, essa vela aqui, ela tem um determinado tempo para ela ser formada, e dentro desse tempo, ela variou para cima e para baixo algumas vezes. Tá? É onde ela deixa esse pavio ou sombra, tá? Algumas pessoas chamam de sombra, eu normalmente chamo de pavio. Então, a abertura do preço foi exatamente aqui, tá? Onde a seta roxa está apontando. Porém, essa vela, antes de atingir o pico máximo dela, ela atingiu o pico mínimo, tá? Que foi o preço mínimo que ela atingiu aqui. Então, ela fez a abertura, variou até aqui embaixo, no preço mínimo. Depois, ela voltou para o preço de abertura, tá? Variou até aqui em cima no preço máximo e fechou aqui um pouco abaixo desse preço máximo, tá certo? A linha que o gráfico fez é essa aqui, tá? Se vocês forem pegar lá no gráfico de linha essa vela, provavelmente ela fez esse desenho aqui, tá? Ela começou aqui na abertura, nesse momento ela caiu, tocou o preço mínimo, depois voltou no preço de abertura, tá? Foi até o preço máximo, caiu e fechou aqui, tá certo? Então esse aqui é o desenho que essa vela fez, tá certo? E essa vela aqui de venda, tá? Essa vela de baixa, a abertura dela foi exatamente no fechamento dessa outra, tá? Onde fechou essa aqui verde, abriu essa vermelha, tá? E o fechamento dela foi embaixo. Mas da mesma forma aconteceu com essa vela vermelha, aconteceu da mesma forma que aconteceu com a verde, só que o inverso, tá? Ela abriu aqui, exatamente aqui, ela variou até aqui no seu preço máximo, veio novamente aqui no seu preço de abertura, desceu até no seu preço mínimo e fechou aqui, tá certo? E aqui o gráfico continuou. Então esse aqui foi o desenho que essas duas velas aqui fizeram, tá certo? Então, pessoal, o primeiro passo consiste em utilizar o gráfico de velas. Procura lá nas configurações da corretora ou do lugar que você está investindo que vai ter lá em algum lugar gráfico de velas. Normalmente ele abre em gráfico de linhas primeiro, mas você consegue achar lá o gráfico de velas, tá certo? Então vamos para o segundo passo. Pessoal, segundo passo, reconhecer a tendência do ativo. Tá? Aqui tem 4 prints que eu tirei do Bitcoin ontem. Ontem foi dia 13 de fevereiro. No gráfico semanal, gráfico diário, gráfico de 1 hora e gráfico de 5 minutos. Tá? O que a gente quer aqui é o seguinte, analisar a tendência
tá? Olhar para o passado do Bitcoin e ver se ele está caindo ou se ele está subindo, tá certo? Para você conseguir operar a favor da tendência. Existem casos de pessoas que operam sim contra a tendência, tá? Mas eu vou explicar um pouco mais à frente sobre isso. Então aqui no gráfico semanal, a gente consegue observar que todos os topos aqui, ó, tá certo? Os topos e os fundos das últimas semanas, cada vela dessa aqui representa uma semana. Lembra que eu falei lá no primeiro slide que cada vela ela tem um tempo e dentro desse tempo ela varia, tá? Então, cada vela aqui no gráfico semanal representa uma semana, tá certo? Então, as últimas velas aqui a gente observa que está em queda, né? Que tá os topos e os fundos que tem estão todos aqui descendentes. Então, o gráfico semanal aqui apresenta uma queda, tá? No gráfico diário, pessoal, aqui vocês conseguem colocar lá gráfico semanal, diário, gráfico de 1 hora, de 5 minutos em todas as corretoras. Qualquer corretora aí que você for trabalhar, você consegue colocar esse gráfico no tempo que você quiser analisar, tá? A gente costuma olhar os tempos maiores para poder ver quais são as tendências anteriores que esse ativo estava entrando. Então, gráfico diário. É importante falar o quê? Que uma semana tem 7 dias, então 7 velas no gráfico diário representa uma vela no gráfico semanal, tá certo? Então, por exemplo, essas últimas 7 velas aqui, tá? Essas 7 velas, mais essas outras 7 aqui, elas estão no gráfico diário em uma alta, tá? Você pode perceber aqui que eles estão subindo. Porém, se você analisar o gráfico semanal, você percebe que tem 2 velas aqui que realmente são velas de alta, mas a tendência dele na semana continua em queda, tá? Esse que é o importante você olhar os gráficos de tempos maiores, tá certo? Então, no dia, o Bitcoin aqui ele teve uma alta, tá? Durante esses 15 dias aqui, 15, 16 dias, e esses 3 últimos dias ele começou a apresentar uma queda, tá certo? Que provavelmente é essa vela aqui, ó, que está sendo formada, tá? Então, essas 3 velas aqui, logo serão 7 e terminarão de formar essa última aqui, do gráfico semanal, tá? O gráfico de 1 hora, tá? Um dia tem 24 horas, então 24 velas do gráfico de 1 hora representa uma vela no gráfico diário, né? Então essas 3 últimas velas aqui em queda, a gente consegue observar aqui que todas essas velas aqui do gráfico de 1 hora estão em queda, tá certo? Gráfico de 5 minutos, né? 1 hora tem 60 minutos. Se a gente analisar o gráfico de 5 minutos, a gente está olhando que a cada 12 velas, tá? Dá o gráfico de 1 hora, tá certo? 60 dividido por 5 dá 12. Então, a gente consegue analisar também que as últimas 12 velas estão em queda, né? A gente teve uma alta aqui no gráfico de 5 minutos, uma leve alta, que provavelmente foi representada, tá, nessas altas aqui, que teve no gráfico de 1 hora. Porém, a gente analisa aqui que em todos os gráficos a gente tem muito mais queda do que alta, tá certo? Então, o Bitcoin, essa semana, pelo menos, ele está em queda. Então, pessoal, depois que vocês aprenderam lá como analisar a tendência do ativo, né, se ele está em queda, se ele está em alta, existem casos aí que ele vai estar lateralizado, tá? Ele realmente vai estar dando a impressão que está indo numa linha reta, tá certo? O terceiro passo é reconhecer suportes e resistências. Isso aqui é uma das coisas mais importantes que uma pessoa tem que saber na hora de operar, na hora de dar uma entrada, na hora de comprar criptomoeda, tá certo? Existem resistências e suportes aí que são muito importantes, por exemplo, para o Bitcoin, né? No Bitcoin a gente tem um suporte ali de 28 mil, que sempre, a maioria das vezes que ele bateu lá, ele subiu, tá certo? Teve 2 vezes aí que ele tocou lá e voltou e explodiu na sua alta histórica, que hoje é 69 mil, então a gente reconhece ali como uma resistência e reconhece um suporte nos 28 mil, tá certo? Enfim, o que é suporte e resistência? Suporte, pessoal, eu representei aqui por linhas amarelas e resistência representei pelas linhas roxas. Esse aqui é um gráfico do Bitcoin e é um gráfico diário, numa corretora que chama IK Option, tá? Normalmente eu não uso, tá, essa corretora para operar, mas eu uso ela para aprender análise gráfica. Por quê? Porque lá você tem vários ativos, você tem o Bitcoin, você encontra ativo cambial, você encontra algumas ações, e inclusive você tem uma conta de demonstração lá, você faz a tua inscrição na corretora, você tem uma conta de demonstração e com essa conta de demonstração você consegue simular algumas operações para ver se a tua análise gráfica está funcionando ou não, tá? Eu não costumo operar nessa corretora, porém eu utilizo ela para fazer simulações,
tá certo? Eu vou deixar o link na descrição aí para vocês se inscreverem lá e fazer as operações de vocês, tá? Então, para começar aqui, suporte é um local, tá? Ou uma zona onde os compradores superam os vendedores, né? A gente observa aqui, por exemplo, nessa vela aqui, deixa eu riscar aqui para vocês verem. Essa vela aqui, ela tocou essa linha amarela, que foi a linha que eu risquei de suporte. Depois que ela tocou, logo depois a próxima vela dela fez o que? Ela disparou e fechou aqui em cima. Lembra que eu falei? A vela vermelha, ela abre em cima, fecha embaixo. A vela verde, ela abre embaixo e fecha em cima, tá certo? Então logo depois o fechamento do preço foi aqui, tá certo? Então aqui já se estabeleceu aí uma zona de suporte. Linhas de resistência. Pessoal, as linhas de resistência, elas são o inverso da linha de suporte. Lembra que eu falei, na linha de suporte aqui, na amarela, é onde o que? Os compradores superam os vendedores, onde tem mais gente comprando do que vendendo, tá? Nessa linha de suporte ou zona de suporte. E logo depois a gente tem a de resistência aqui em cima, que é o inverso, tá? É onde os vendedores superam os compradores, né? Então aqui a gente tem uma vela de compra, onde ela tocou essa linha de resistência e logo depois teve essa vela aqui, grandona, de venda. Tá? Então você pode perceber aqui que o pavio dessa vela de compra passou um pouco da linha de resistência e logo depois caiu. E o que é interessante de linhas de resistência e de suporte é o que? Que elas se repetem, ó. Então essa linha aqui de suporte, ela se repetiu aqui na frente, né? É aí que muito trader faz aí, day trader faz as suas entradas, tá? Onde ele percebe que o que? Ele tocou o suporte uma vez, tocou a resistência e tocou o suporte de novo. Aí ele dá uma entrada aqui para alta, tá? Logo depois a gente tem aqui um corredor ou canal. Já vi várias pessoas chamar de corredor, normalmente eu chamo de canal, tá? A gente tem uma linha de suporte e uma linha de resistência na diagonal, tá? E eles formam um corredor ou um canal, tanto faz. Dá a impressão que é uma escada rolante, tá? Sempre quando você vê esse padrão aqui, tanto para cima quanto para baixo, é chamado de canal. Então, o que acontece dentro do canal? O preço, ele abre e fecha sempre aqui dentro. Então, ele toca suporte, toca resistência, toca suporte, toca resistência, toca suporte, toca resistência, até ele sair aqui em algum momento, tá? Isso aqui representa uma alta aí, tá certo? A partir do momento que ele sai, né, desse corredor, ele entra em outro padrão. Tá? E ele encontrou aqui a linha de resistência novamente, tá certo? Onde o que? Os vendedores superaram os compradores na mesma zona. E aí, pessoal, depois que vocês aprenderem a traçar aí linhas de suporte de resistência, tá? Eu continuei usando aqui as mesmas cores, tá? Para vocês conseguirem enxergar aí. Depois que vocês aprendem a traçar essas linhas, enxergar essas zonas de suporte de resistência, vocês começam a perceber alguns padrões que já foram escritos, tá? Alguns padrões que existem mesmo no gráfico financeiro, tá certo? Independente aí do ativo que você for trabalhar, tá? Então o quarto passo é esse, reconhecer figuras e padrões, tá? A gente tem algumas figuras que se repetem, tá? De velas, e tem alguns padrões de desenho. A gente chama esse aqui, por exemplo, ó, de ombro, cabeça, ombro, tá certo? Onde o preço passa aqui a linha de suporte, toca a resistência. Aí ele volta na linha de suporte, depois ele explode aqui da linha de resistência, cai tocando a linha de resistência, mas ele não fica, tá? Ele não transforma ela em linha de suporte, tá? Porque existem casos de preço que estão aqui em cima, eles descem até na linha que era de resistência antes, ó. Isso aqui significa que era de resistência, tá? Tem muito preço que vem aqui, toca a linha de resistência e transforma ela numa linha de suporte. Ou seja, o preço não passa da linha de resistência, ele continua, tá? Aqui não é o caso. Então, continuando, essa linha aqui de resistência, tá? O preço passa, chega próximo aqui da linha de suporte, aí sim ele toca a linha de resistência e depois cai, tá? Então forma o quê? O desenho de um ombro, cabeça, ombro, tá certo? Perdoe aí meu desenho, pessoal. Mas é assim que funciona. E pode acontecer também o inverso, tá? O ombro, cabeça, ombro, só que invertido. Aqui no caso, ombro, cabeça, ombro normal, ele representa uma baixa. E o ombro, cabeça, ombro invertido, é só vocês inverterem essa imagem aqui para baixo, tá? Ao invés dessa montanha aqui tá para cima, ela vira aí ela vira de cabeça para baixo.
então ele vai representar uma alta, tá? A gente tem aqui, pessoal, alguns padrões de figura. É importante falar que eu não trouxe todos, tá? Tem aí mais de 20, deve ter até mais de 30, tá? Padrões de gráficos de vela, porque o pessoal estuda muito esse tipo de gráfico. Então, cada dia que passa aparece um padrão, tá? A gente tem, por exemplo, aqui o padrão Arami, tá? Arami, pessoal, no japonês significa mulher grávida. Então significa o quê? Que uma nova tendência está nascendo, tá? E qual tendência? Por exemplo, aqui, quando o gráfico vem de uma baixa aqui, tá? Ele vem aqui de uma baixa, forma esse candle aqui, essa vela, com um corpo grande, do qual esse corpo grande, ele envolve esse corpo pequeno que formou de uma vela de compra, tá? Então, repetindo, é uma vela grande de venda, seguido de uma vela pequena de compra, onde a vela de venda consegue ser maior e essa vela de compra fica envolto nessa vela de venda, tá certo? E aqui a gente tem o Arami, um padrão de alta, tá? E tem o contrário, também tem o Arami de baixa, do qual o preço vem de uma alta aqui, ele forma esse corpo grande de uma vela verde e depois forma um corpo pequeno de uma vela vermelha, tá? E fica ali, vocês podem perceber, dá a impressão que é aí uma pessoa com a barriga, ou seja, mulher grávida, tá? Se ele veio de alta e formou o Arami dessa forma, ele vai entrar aí numa baixa, tá? E o inverso do Arami, pessoal, quando a barriga, no caso, está do lado esquerdo, ao invés de estar do lado direito, é o engolfo, tá? E a gente tem engolfo de alta, quando o preço vem de baixa, forma aí uma vela pequena vermelha, uma vela grande verde, forma um engolfo de alta, tá? E o inverso aí tem o engolfo de baixa, tá certo, pessoal? E os padrões aí vocês podem pesquisar, que tem vários, e acontece no gráfico o tempo todo, tá certo? Aqui, pessoal, a gente tem o que é chamado de fundo duplo, ou W. Tem muita gente que chama de W, muita gente chama de fundo duplo. O que acontece nesse caso? O preço vem, ele desce e encontra aqui um primeiro fundo, tá? Ele chega nesse primeiro fundo, encontrando aqui, no caso, uma linha de suporte, tá certo? Tá azul aqui, mas é a linha de suporte. Depois que ele toca essa linha de suporte, ele volta e encontra uma resistência, tá certo? E desce de novo na linha de suporte, encontrando o segundo fundo, tá certo? E depois, quando ele sobe na linha de resistência, em vez dele fazer isso aqui, ó, em vez dele voltar, ele faz o que está representado na seta verde. Ele vem na linha de resistência, ultrapassa ela, desce um pouco, tá? Toca ela novamente e transforma ela no quê? Numa linha de suporte. Então ele passa, toca a linha de suporte e vai embora. Isso aqui é um padrão de alta também. Tá certo? Então vocês podem pesquisar aí vários padrões, vários desenhos que acontecem no gráfico que vão te indicar o que pode acontecer com o gráfico futuramente. Tá, pessoal? Depois que vocês aprenderam aí, no primeiro passo, utilizar o gráfico de velas. No segundo passo, entender qual que é a tendência que aquele ativo está formando. No terceiro passo, riscar linhas de tendência, tá? No caso, linha de tendência não, no caso, linha de suporte de resistência. No quarto passo, vocês conseguirem enxergar padrões de figura do gráfico. O quinto passo é qual? Verificar as notícias do ativo, tá? Porque tudo que eu falei ali pode simplesmente não fazer sentido nenhum se naquele dia o gráfico de tal ativo esteja passando por algum problema, né? A gente teve aí recentemente, por exemplo, uma compra bilionária que a Microsoft fez. Então vamos supor, no dia você estava lá fazendo uma operação e você imaginou, tá, ali seguindo as suas resistências, seguindo os seus suportes, você viu ali alguns padrões de desenho, você pensou, não, agora as ações da Microsoft vão cair, tá? E de repente ela dispara, tá? Dispara numa vela verde aí absurda para cima. Por quê? Porque a Microsoft fez uma compra aí bilionária, se não me engano foi 70 bilhões de dólares, tá? Que ela comprou algumas empresas de jogos, tá certo? Então você tem que estar atento no mercado, não só dentro do gráfico, você tem que estar atento do mercado dentro das notícias, tá? Então eu trouxe aqui, por exemplo, alguns lugares que você pode pesquisar as notícias do ativo que você está trabalhando. O primeiro que eu indico aí, claro, é o Twitter, tá? O Twitter hoje em dia antes de sair no Facebook, antes de sair no YouTube, sair em qualquer outro lugar, sai no Twitter primeiro, tá certo? Então, quer pesquisar sobre criptomoedas?
procura, por exemplo, a Binance dentro do Twitter, tá? Que é a corretora, que eu trouxe para vocês um vídeo aí de como fazer compra de Bitcoin nela. Quer pesquisar sobre o mercado cambial? Twitter é bom, tá? De repente você está operando dólar lá e o presidente dos Estados Unidos falou algo lá que a população não gostou muito, tá? Que as empresas que estão situadas dentro dos Estados Unidos não gostou muito, então o dólar cai, né? Esse investing.com aqui, ele é bom justamente para isso, para mercado cambial, tá certo? Esse Coin 360, criptomoedas, tá? Vocês conseguem ver muitas notícias de criptomoedas. E Invest Ninja, tá? É o meu canal no YouTube. Eu sempre vou trazer notícias aqui de criptomoedas, de talvez ações, tá? Vocês podem pedir aí no comentário que eu posso trazer vídeos relacionados cada vez mais, tá certo? Então, no quinto passo é verificar as notícias sobre o ativo. Você tem que estar antenado no que está acontecendo com aquele ativo que você está operando, para você não tomar, por exemplo, a famosa violinada, tá? Eu posso trazer um vídeo um pouco mais específico sobre análise gráfica. Aqui no caso eu estou trazendo um vídeo bem básico, tá certo? É para vocês iniciarem, mas por exemplo, existem, por exemplo, os stop loss, tá? Você dá uma entrada, tá certo? Você dá uma entrada no preço e você coloca o stop loss um pouco abaixo daquele preço, certo? Aí vamos supor, você imaginou que aquele preço, tá seguindo ali a sua análise, que aquele preço ia subir, certo? E você coloca um stop loss embaixo. Stop loss é o quê? Se você for traduzir direto do inglês, né? Parar de perder, certo? Então, seu stop loss é embaixo, tá? Você coloca o stop loss ali, por exemplo, no suporte. Aí o seu preço fica variando, certo? Fica variando aqui o preço variando. Aí, por exemplo, tá operando no dólar. Acontece alguma coisa nos Estados Unidos que faz o dólar cair. Você toma a famosa violinada, que é o quê? Ele desce o preço, ele desce de uma vez, tá? Ele dispara aqui embaixo, ele toca o seu stop loss, então faz você sair da operação, certo? Ele faz você perder dinheiro, sair da operação, aquele stop loss fecha e o preço dispara para cima, que é onde era, por exemplo, o teu ponto de parada, onde você ia ganhar. Entendeu? Então eu posso trazer uma análise aí um pouco mais a fundo sobre isso, tá? É só vocês deixarem nos comentários que eu posso trazer. Bom, pessoal, o mercado financeiro muitas vezes ele parece um bicho de 7 cabeças, mas se você começa a olhar todos os dias, se você vê as notícias todos os dias, se você abre a corretora todos os dias, você consegue ir familiarizando, tá, com aquilo, você consegue ir escalando ali de uma certa forma de conhecimento, tá, dentro do mercado financeiro. Esse vídeo está chegando ao fim, espero que você não saia do vídeo sem deixar o like, sem se inscrever no canal, tá? Eu vou deixar alguns links aí na descrição, tá? O link, por exemplo, do Coin 360, vou deixar o link do Investing.com, que é onde vocês conseguem encontrar as notícias sobre ativos, tá? Vou deixar aí também no link da descrição a corretora da IK Option, tá? Para vocês criarem uma conta lá e começar a fazer as suas análises gráficas, tá? Isso não é recomendação de investimento, tá? Não tô falando para você investir, não tô falando para você colocar dinheiro na IK Option, tá certo? Até tem muita gente aí que não gosta da IK Option. Eu acho que a gente tem que unir ali o útil ao agradável, né? Eu uso a IK Option para fazer simulações de operação, né? Para eu aprender a operar. E lá eles te disponibilizam $10 mil virtuais, tá? Então você pode fazer ali várias operações, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida aí sobre algo que eu falei, tá? Às vezes é meio confuso, pode deixar aí nos comentários que eu vou tentar explicar novamente, beleza? Prometo responder todo mundo. Obrigadão, galera. Tamo junto.